Bom, eu queria usar um pouco de folha de pauta, de partitura assim, como um washi tape, né? Então eu vou colar. Então é isso, eu uso o dupla face bem fininho, que acabou inclusive. Olha como a gente aproveita tudo de material, né? Aqui é o final do meu dupla face, ele ficou só com craft. Isso aqui já virou um washi tape, né? Então quando eu quiser usar, ele vai ficar como se eu tivesse um durex de craft, assim. Eu acho bem legal. Só que ele vai ficar com efeito fosco, mas eu gosto, não tem problema. Então eu vou guardando, né? Outro dia me perguntaram, não sei se foi uma aluna ou se foi só um seguidor lá do perfil, me perguntaram aonde que eu conseguia dupla face transparente. Essa aqui é da marca Adelbras, tá? E eu acho que fica bem mais legal o dupla face transparente. Não acho que é muito fácil de achar mesmo. E aqui, assim, você pode fazer uma brincadeira também, né? Como eu falei, depois eu vou, quando chegar minha tesoura, eu vou fazer outros pra você ver. A gente pode fazer picotado, você pode fazer ele ondulado, você não precisa fazer ele retinho, né? Então, você pode fazer um washi tape com outros formatos também, ó. Aí, na hora que eu colocar a fita, ela já vai ficar toda irregular, né? Então, eu tô fazendo várias espessuras diferentes. Porque às vezes é isso, às vezes a gente quer um washi tape mais grosso, às vezes a gente quer um mais fino. E isso só isso já dá um charme, né, diferente para
para a peça que a gente vai fazer. Então, na hora que eu quiser fazer uma peça, vou trabalhar com uma composição mais monocromática. Então, peguei esse papel, é aquele papel reciclado de papelaria mesmo, tá? Porque eu quero dar eu quero fazer uma composição mais clean, mais limpa, tá? Então, eu vou trazer esse papel, vou misturar alguns papéis. Esse papel aqui, que é maravilhoso, eu não sei, olha, eu vou mostrar bem de perto, tá vendo como ele tem uma textura? Dá pra ver, né? Eu acho essa textura maravilhosa, então eu vou cortar um pedaço, só que eu vou cortar esse pedaço mais perto. Vou colocar ele aqui. Por enquanto eu tô compondo, tá? Tô mostrando pra vocês em tempo real como minha cabeça vai funcionando na hora que me dá um insight. Eu vou falar, eu vou fazer isso, né? Então, o que que eu fiz? Eu cortei um pedaço de papel aqui. Esse aqui é papel sulfite comum, tá, gente? Papel sulfite. Eu quero fazer tipo uma etiqueta. Então, eu vou pegar a tampa da minha carimbeira. Usei a tampa da minha carimbeira e eu vou carimbar isso aqui para fazer uma etiqueta. Eu já tinha... Olha que legal. Aí eu já tinha medido. Aí aqui eu vou pegar uma etiquetinha que eu fiz, vai aqui, eu vou cortar as pontinhas para as pontinhas ficarem um pouquinho mais redondas, ó, arredondadas, né? Eu escolhi uma foto de paisagem para colocar aqui. Só que essa foto, eu não gosto muito de coisa com brilho, vocês sabem. Então, eu vou dar uma lixadinha nela para dar um aspecto mais vintage. Como se ela já fosse uma foto gasta. Quando a gente faz isso, a gente tem que tomar muito cuidado para não estragar a foto também. Vai fazendo e vai olhando, vai vendo como que ela vai ficando, né? Se você lixar muito, você pode estragar a foto. Pra mim, tá quase no ponto, eu só vou mudar um pouquinho o sentido das ranhuras aqui, ó. Só pra criar uma trama. Gosto bastante desse aspecto. É uma coisa muito pessoal, né, gente? Não tem
não tem certo e errado, né? Pra mim é... Por enquanto eu só tô testando. Pra mim tá faltando um pouquinho de letras aqui. Vocês sabem que eu gosto muito, né? Bom, então eu acho que eu vou começar assim. Ainda não tem muito certo como complementar aqui, mas eu acredito que aqui eu vou escrever alguma coisa. E tô pensando aqui em colocar um selinho de flor, uma coisa diferente. Eu vou mexer um pouquinho na câmera, porque eu tô achando que tá muito perto e pode ser que vocês percam alguma coisa.
E assim a gente vai descobrindo o caminho, né, gente? Sem... Tô achando que, de repente, isso aqui eu vou usar como fundo. Não como principal. Achei muito linda a cor desse papel aqui. E esse aqui eu vou mudar de lugar. Eu vou deixar aparecer o rasgado, mas eu vou... Ó. Então, esse aqui eu não vou nem planejar essa arte completa antes de começar a fazer. Eu vou colar isso. Eu vou colar isso e depois eu vou seguir a partir disso. Vamos ver o que vai sair. Vai ser uma surpresa tão grande para mim quanto para vocês. Deixar uma margem aqui. Eu gosto muito do lado que aparece mais o rasgado, mas eu vou, por causa da posição, eu vou dar prioridade aqui. Só que aqui eu vou dar uma arredondada nessa ponta. Aí como que eu faço, ó? Eu coloco ela aqui embaixo. Eu marco aqui, ó. Marquei no verso, é claro, né, pra mancha não aparecer. E aqui eu vou fazer do mesmo jeito que eu tava fazendo aqui. Eu vou deixar uma pequena margem, tá? Esse papel eu ainda vou testar ele com aquarela, tá? Ele não é um papel para aquarela, mas eu tenho a impressão que a gente vai conseguir alguns efeitos bem legais nele. A princípio, hoje, aqui, eu vou usar só pra... Eu acho que eu vou escrever uma poesia aqui, vou deixar alguma poesia aqui.
Quando a gente fala, né, de sair da zona de conforto, experimentar coisas novas, às vezes não é nem experimentar coisas que a gente não gosta ou desconhece, é experimentar coisas que a gente gosta, né? Então, assim, eu já vi várias composições desse tipo, né? Composições com cores, assim, não só monocromáticas, mas com pouco contraste entre elas, fazendo uma composição bem clean. E ela, assim, não é o meu estilo, mas eu acho absolutamente lindo. Então eu falei assim, não, eu gosto tanto, eu vou tentar fazer, né? Provavelmente não vai sair um meio termo, não vai sair nenhum. Aqui é o washi tape que eu fiz aquela hora que eu mostrei pra vocês, né? Que eu colei no dupla face. E aqui eu vou colar ele aqui, ó. Então, acho que a gente precisa arriscar, né? Fazer algumas coisas assim pra gente sair da nossa zona de conforto e aprender cada vez mais, né? Quanto mais a gente arrisca, mais a gente aprende. Bom, aqui é aquela imagem que eu lixei, que eu mostrei pra vocês. Vou mostrar de perto pra vocês verem como que fica, ó. Ela perde um pouco o brilho e fica com umas ranhuras, né? Como se ela tivesse meio gasta. Eu vou lixar um pouquinho mais só na ponta. Olha a diferença que faz a gente lixar mais na ponta, como que fica legal. Fica muito bonito, gente, pegar a imagem assim de revista e fazer essa ranhura, né? Fazer dar essa lixada tirando o verniz e depois fazer envelope com isso. Fica lindo. Eu vou fazer qualquer dia para mostrar para vocês. Às vezes as pessoas perguntam pra mim, mas você sempre escreve poesia, escreve... Às vezes, gente, eu deixo a arte pronta, nem sempre. A arte, ela foi inspiração de alguma coisa que eu li ou ouvi. Às vezes a minha inspiração é a própria arte e eu deixo ela pronta. E depois eu escolho uma poesia, escolho uma música que combine com a minha arte. Então tem os dois caminhos, né? Dá pra fazer dos dois jeitos. Agora aqui... Aqui são os meus retalhos de papel, tá vendo? São os retalhos que eu uso para fazer o washi tape. Então eu tenho vários aquele que eu mostrei que acabou meu dupla face e que eu vou usar o próprio resto do que ficou grudado no rolinho do dupla face para usar como washi tape. Esse aqui pode ser, ó, já tá ficando colorido, né? Não adianta, sou eu fazendo, não tem... E é isso mesmo, a gente... por isso que eu falo, pode copiar, gente, porque na hora que você vai fazer, vai sair diferente, não tem problema. Eu acho que eu vou pôr aqui um pedacinho. Agora, gente, essa fita aqui é uma fita ótima, ela é uma fita da Delbras, e ela é transparente, e eu gosto muito de fita transparente para trabalhar aqui com arte journal. Porque às vezes quando a gente coloca e sobra um pouquinho de fita por trás, acaba aparecendo a fita branca e eu não acho que fica tão legal. Então eu gosto de usar transparente. Essa fita é muito boa e ela é resistente. O problema, ó, que é muito difícil rasgar ela. Tá vendo? Eu não consigo rasgar. Então, ela precisa ser cortada. Isso é uma desvantagem em relação à outra fita. A outra fita que eu costumo usar
É uma fita da Toque Cri. Só que a fita da Toque Cri, ela é bem mais cara, tá? Então, daí vai aí na vontade de vocês, critério de vocês, pensar o que vale mais a pena. Aqui eu quero fazer só um detalhezinho, então eu vou cortar no meio. É isso, eu tô pegando. Esse aqui não virou washi tape. Tô pegando cores bem clarinhas, né? Bem na mesma tonalidade, pra ir criando essas várias camadas, né? De recortes que eu gosto bastante. Aqui eu vou usar tipo uma etiquetinha. Delicadezas que me encantam. Isso aqui tá tão delicado que se eu for tentar passar cola aqui, eu vou estragar, né? Então eu resolvi passar no papel, correndo o risco de dar uma manchadinha, mas depois eu vejo o que eu faço. Pra mim, o mais importante agora é eu conseguir trazer esse componente pra cá, que eu acho que fica uma graça. Olha que lindo, ai que lindo, eu adoro. Vou fazer assim.
Aí agora eu vou incluir aqui um desse bem fininho. Isso aqui foi recorte. Vou pegar um outro que eu fiz aqui. Tá aqui, ó. Fazer tirinhas bem fininhas. Exercício de paciência, né, gente? Tirar esse... Principalmente quando corta miudinho assim, fica mais difícil. Geralmente eu dou uma dobradinha na ponta. Dou uma dobrada, às vezes eu amasso, mas como tá muito delicadinho, tô com medo de amassar muito. E depois eu não consegui utilizar, mas acho que agora deu, ó. Certo? Eu lembrei de uma imagem que eu tenho. Assim, tudo que eu vou adquirindo, né, eu vou separando, eu vou achando as imagens, aí eu vou recortando e vou separando aqui, né. Então, às vezes eu não uso na hora, mas eu vou usar em outro momento, né. E era dessa imagem que eu tava lembrando. Peraí. É uma pena, eu vou só acabar de recortar. Sem querer veio essa junto, que eu não tinha pensado, mas eu gostei. Então, vou pôr mais uma aqui, ó. Essa aqui eu já tinha começado a recortar, vou acabar de recortar aqui. Mais detalhe a gente corta, mais rica fica a imagem. Eu acho que eu tô querendo deixar alguns espaços vazios para escrever, né? Porque eu comecei isso buscando uma composição mais clean, mais limpa. Então, eu vou manter isso. Aqui eu vou retirar essa borda azul.
Vou lixar. Bem mais a borda, como eu já falei antes. E daí no final faço uma ranhura em outro sentido, só para quebrar, para não ficar num sentido só, porque fica mais bonito, fica mais natural. É como se fosse uma foto gasta pelo tempo mesmo. Muito bonito. Então, ó, só de tirar a borda e fazer dar essa lixada, como já mudou o aspecto, assim, com aquela beirada azul que tava na borda, né? Olha como pesava, olha como o detalhe de uma cor pode fazer diferença numa composição. Se eu colocar só isso aqui, olha como quebra, né? Toda essa composição que a gente está fazendo. Estou muito em dúvida em relação a essa pena. Eu acho que ela fica bonita aqui. Eu acho que ela fica bonita aqui também. Acho que antes de eu continuar isso aqui, eu vou carimbar. Eu vou usar a carimbeira marrom em vez de usar a preta, porque eu quero que fique mais, quero que fique mais delicadinho, né? E eu não vou, ó, eu não quero que complete tudo, assim, não quero ficar passando por cima de tudo. Então, eu vou passar parcial, ó. Tá? Passei parcial. Vou pegar um papel de rascunho para testar. Ótimo, é isso que eu quero. Então, agora eu venho aqui. Selinhos que eu vou usar, tal, daí isso eu vou deixar no preto, porque eu acho que o carimbo fica mais bem definido, né? Eu acho que combina mais.
coisa que eu tô pensando aqui é que eu vou reforçar esse carinho. Na hora eu não achei que era necessário, mas que olhando aqui eu acho que vai ficar mais bonito se eu fizer deixar uma margem mais definida, né? No final aqui eu gostaria, eu acho que eu podia ter posto preto mesmo, me arrependi de ter posto marrom, mas eu não vou mexer porque eu tô com medo de mexer e estragar, ficar muito borrado. Então eu vou deixar assim. Agora eu vou achar uma etiquetinha com uma frase. É assim que a gente faz composição. A gente vai olhando, vai sentindo o que está precisando. O que combina, o que não combina. E o legal é isso, né? Quando você começa a fazer assim de forma muito intuitiva, sem ter um planejamento, as ideias elas vão florando aos poucos, né? Então eu vou pegar aqui a minha pastinha de... E vou dar uma olhada, por exemplo, isso aqui eu não tava nem lembrando disso, mas colocar um ticket assim vai ficar bonito, ó. Tem um dessa cor que eu acho que tá bem legal. E aqui eu tô indo pela cor mesmo, ó. Acabar cobrindo sem querer o outro carimbo, mas eu acho que é assim mesmo, eu não tenho essa preocupação. A gente quando começa a fazer, às vezes fica achando que tem que aparecer tudo. Isso é um erro comum, foi legal ter acontecido isso para eu falar. É um erro comum de acontecer. Quando você começa a trabalhar com arte journal, você tem a tendência a querer que tudo que você coloque fique à mostra, e bem à mostra. E é claro que a primeira intenção é essa, né? Mas às vezes as coisas vão surgindo e tudo bem você cobrir, tá? Tudo bem. E às vezes, como essa etiqueta aqui, ela vai ficar em segundo plano e não tem problema, ela vai ficar bonita do mesmo jeito. Só que agora eu tô lembrando disso aqui, né? Agora eu tô lembrando disso e já tô em dúvida.
jornada de 1000 miles, eu acho que é. Uma longa jornada, vai. Começa com o primeiro passo. Esperança é uma coisa boa e talvez uma das melhores coisas é não deixar morrer coisas boas. Foi, Gold? Foi, Gold? Meu cachorro tá precisando tosar, coitado. Tá tão abandonado ele. Achar mais uma florzinha. Meu Deus, eu não sei a hora de parar, tenho vontade de ficar colocando tudo.
E aqui, por que que eu coloquei bem em cima? Tanto espaço na página, eu venho e coloco bem em cima. Eu vou explicar. O que que acontece? Quando a gente começa a colocar a fazer essas várias sobreposições, é como se o tempo fosse acumulando recordações, acumulando mensagens, né, que a gente quer guardar. Então, quando um elemento está muito solto na página, eu não gosto. Meu estilo, eu não gosto. Eu gosto que tenha essa sobreposição, porque para mim parece que compõe, que liga os elementos, entendeu? Eu vou tentar achar uma flor amarelinha, que para mim tá faltando aqui, ou coloco uma pétala também. Gostou? Aí mostrei pra vocês semana passada que eu fui num sebo, né? Olha só, esse aqui tava R$20, chorei. Ó, o preço lá era 60. Aí encontrei por 20, eles me venderam por 10. Olha a quantidade de imagem. É pra se perder aqui, né? Gostei dessa aqui. Gostei, mas eu queria uma imagem vertical, só que eu quero ela todas aqui, por exemplo, tá linda, mas eu não quero céu azul, eu quero toda em tom sépia. Então vou dar mais uma procuradinha. Você comprar um troço desse por 10 conto, e daí vem alguém me falar que não faz porque material é caro, tem vontade de gritar. Não, não é assim. Temos um planeta Terra dourado aqui, ó.
Bom, gente, é isso. Essa aqui é a arte. Eu ia escrever alguma coisa agora, mas eu acho que eu quero procurar com calma. Aqui eu acho que eu vou escrever uma frase num tamanho maior. E aqui eu vou usar como um diário mesmo, vou escrever algumas coisas. Mas é isso que eu queria mostrar, essa composição. Acho uma composição muito bonita, muito harmônica. Eu acho chique, né? A gente tem essa coloração toda muito clean, muito clara. Eu acho que dá uma elegância, né? A ótima composição para dar de presente, porque é muito difícil errar, difícil a pessoa que não goste, né? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e vamos para a próxima aula. Um beijo!